Boa noite, Galvão. Tá valendo. Mais uma Conflós na veia. Mais um. Tudo bem? Tudo tranquilo. Com você, Anderson? Tudo certo, cara. Galvão, quem diria, hein? Estamos indo para nossa 15ª edição. Eu nunca acreditei nisso, cara. Eu achei que a gente ia chegar no 7. 6, olha. Eu pensava a mesma coisa, que a gente ia fazer uma meia dúzia aí e ia terminar. Isso mostra que a gente não desiste nunca, né? Conosco ninguém fodosco, né? Conosco ninguém fodosco. Bom, para você que está aí olhando esse nosso programa, eu sou o Anderson e esse aqui do meu lado é o Galvão e nós somos da organização da Conflós, a Conferência de Free, Libre, Open Source Software. É um evento que já está em 2021 indo para a 2ª edição. A gente vai realizar o evento esse ano de 19 a 22 de agosto, são 4 dias, é isso mesmo, 60 atividades, mais de 60 horas de conteúdo, tudo open source. Se você de repente não estava sabendo desse evento, entra aqui no descritivo, confloss.com.br, para entender o que é a Conflós. Como eu disse, já é a 2ª edição. Esse ano a gente tinha programado fazer o evento no formato presencial, mas por causa do Covid não foi possível, então ele vai ser online. Esperamos que ano que vem a gente consiga fazer no modelo presencial, se tudo der certo, vai ser na cidade de Florianópolis. É isso, né, Galvão? Isso aí. Eu sempre digo, nós realmente acreditamos que ano que vem nós vamos conseguir fazer. Mas é aquele negócio, né? Esse ano a gente acreditava que a gente ia conseguir fazer também, então não quer dizer nada, mas a gente pretende fazer no formato híbrido, né? Pode acontecer tudo ou nada, né? Tudo ou nada. Então, se tudo der certo, a gente transforma o evento híbrido e aí seguimos, ou seja, metade do evento online e metade do evento presencial em Floripa. Bom, e esse nosso programa é o Conflós na Veia. É um programa de entrevistas que a gente pontualmente, uma semana sim, outra não, uma semana não e a outra não também, sempre pontualmente, né? A gente entrevista aqui nossos amigos e muitos deles são até palestrantes do nosso evento. Hoje, inclusive, nós vamos entrevistar um dos palestrantes do nosso evento. A gente vai ter uma conversa. Bom, Galvão, você sabe que eu não canso de falar, só vou parar de falar quando essa realidade mudar, né? Ninguém lê o que a gente escreve, não é isso? Então eu tenho que... Ninguém escuta o que a gente diz e ninguém nos assiste. Eu já falei aqui algumas vezes, cara, e é verdade, os meus parentes pararam de assistir. A gente perdeu uma baita audiência, viu? Mais ou menos uns 80%. 50%. Por aí. De tanto eu insistir, o pessoal acabou se zangando comigo. Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida aqui do nosso parceiro, nosso amigo, que é DevOps, DBA e programador. É sócio da Vorio, Tecnologia da Informação, com sede no Rio de Janeiro, e atua nas áreas de desenvolvimento de sistemas, banco de dados, servidores FreeBSD, Linux e Windows. Possui larga experiência com PostgreSQL, utilizando em seus sistemas e também atuando como DBA por diversas empresas com grande volume de informação e transação em ambientes de missão crítica. Também possui grande experiência com Zabbix, Bácula, também é professor do curso de extensão em banco de dados de Postgres na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, palestrantes em diversos eventos, como a PostgreSQL Conference Brasil, a PGConf, a PHP Conference, que é um dos outros eventos que a gente organiza aqui, a Conflós, no ano passado ele já foi palestrante da Conflós, e a Conflós 2021. Ele é conhecido, Galvão, por mim, como o cara dos Zabbix, né? E o cara do Postgres também. Na Tempo Real Eventos, ele já fez curso de Zabbix, já fez curso de Postgres, e eu vou abrir aqui para todo mundo conhecer, ver que o cara ainda está firme depois dessa pandemia, assim como nós. É o nosso querido amigo Lúcio Chiesi. Olha o homem aqui, ó, calma aí que eu vou habilitar. Tá nos vendo, Lúcio? Sim. E aí, tudo bom? Boa noite, cara.
Obrigado aí, valeu mesmo por estar aqui com a gente nesse dia frio, né? Tá um frio danado, estamos no inverno, hoje é dia 20 de julho. Isso. Como é que você está, Lúcio? Vocês podem contar sempre comigo aí, é um prazer estar mais uma vez participando aí dos eventos que vocês organizam. Vocês são nota 11. Legal, cara, legal. Obrigado. Bom, Lúcio, para mim você é o cara dos Zabbix. É isso mesmo, né? Sim. Você faz chover. Galvão, ele faz chover com os Zabbix, cara. Eu só imagino, cara. A gente fazia um evento aqui em São Paulo que era de Zabbix. É Zabbix ou é Zabbix? Tem gente que fala Zabbix, tem gente que fala Zabbix. Eu costumo falar Zabbix, porque eu já vi algumas palestras, mas a palestra mesmo dos desenvolvedores dos Zabbix, lá que são os russos, lá, eles falam Zabbix. Tá, joia. Antes da gente falar dos Zabbix, a gente vai começar pelo começo, tá? Você tá com quantos anos, Lúcio? Quantos anos de estrada? 54. Um jovem, né, Galvão? Um jovem. E quando foi que você ouviu falar pela primeira vez de software livre? Pode colocar aí há uns 16, 18 anos atrás, quando a gente teve a necessidade de melhorar os custos para os nossos clientes, que a gente tinha aí um custo alto, principalmente na parte de databases, que os databases que nós utilizávamos eram os proprietários pagos, e dependendo do tipo de cliente que a gente adquiria, o cliente não tinha condições de pagar o custo que tinha na época. Foi aí que eu já tinha o conhecimento do software livre, mas não usava, e foi quando eu vi a necessidade de começar a olhar isso, ver, procurar coisas de qualidade que pudesse agregar valor aí e com custo baixo para os nossos clientes. Foi aí que a gente iniciamos no software livre pelo Postgres, né? Depois nós fomos entrando nas outras ferramentas aí, propriamente dita. Bacana. Eu ia dizer que eu conheço o Lúcio como cara do Postgres, né? Mas isso pode ser por uma meio que uma malandragem minha, porque eu sou apaixonado por Postgres, né? Então, quando eu ouço falar do Lúcio, eu ouço Postgres o tempo inteiro. Sim. Eu também sou apaixonado. Sou apaixonado pelas duas, tá? Tanto pelos Zabbix quanto pelo Postgres. Costumo dizer que eu sou fã de carteirinha, que é o jargão da nossa época, né? Esse termo que eu falei, né, o cara dos Zabbix, é porque a Tempo Real Eventos é parceira aí do Lúcio já faz aí um bom tempo, né? E a gente fez mais cursos, eu acho que foi mais de Zabbix, né, Lúcio? Mas realmente também é o cara do Postgres aqui pra gente. Lúcio, qual que é a sua visão sobre a sua visão particular ali, né? Só sua mesmo. O que é software livre para você? O software livre é tudo que você está disposto a compartilhar, tá? Nem sempre de maneira gratuita, né? Na maioria das vezes de maneira gratuita, alguma coisa que você está com disposição de compartilhar, tá? Ou até de usar ele para uso próprio ou para os clientes e, de alguma forma, poder retornar para a comunidade, seja na forma de doação, de serviços, e você poder voltar para, ou até doação de código, de melhoria, você poder voltar para a comunidade e fazer com que outras pessoas também se aproveitem e tenham também benefícios da mesma forma que você teve. Não, eu estava aqui bem realmente focado, porque eu gosto muito de ouvir
definições de software livre que não seguem aquele formato pré-definido, né? Que a gente sabe, claro, que é a definição clássica, mas eu gosto muito de ouvir definições mais informais, assim. E eu achei bem legal o que o Lúcio falou, essa ênfase em realmente você contribuir de alguma forma, né? De você devolver de alguma forma pelo valor que você está adquirindo, né? Bacana pra caramba. Isso. E nem sempre a gente devolve na forma de código ou de melhorias. A gente devolve ajudando pessoas que estão começando, ajudando alguém que já trabalha, mas está passando por uma necessidade que não consegue resolver. Então, você sempre acaba descobrindo ou encontrando uma forma boa, tanto para você quanto para quem está recebendo, de poder devolver isso para a comunidade. A gente vai se enveredar um pouquinho agora sobre monitoramento, que é um dos assuntos que você fala aí, né? A gente está agora passando por uma situação pandêmica onde todo mundo agora foi obrigado a se adaptar com home office, com homeschool, né? Até atendimento hospitalar, clínico, né? Enfim. Sim. Então, a gente está aí num boom de acesso à internet. Os Zabbix, você conhece os Zabbix, trabalha com os Zabbix há bastante tempo. Como é que os Zabbix se insere dentro desse contexto? Qual que é o grande diferencial dos Zabbix? Explica aí o que é o Zabbix. Tá, o Zabbix, ele é uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TI, completamente baseado em software livre, tá? E o interessante, uma das coisas que me fez, quando eu comecei a procurar ferramentas de monitoramento, uma das coisas que eu vi nos Zabbix, assim, que me segurou logo, é a capacidade dele de monitorar sem ser percebido, digamos assim. Ele é um sistema de monitoramento muito leve e o monitoramento dele não impacta de forma nenhuma no funcionamento da infraestrutura, né? Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas com essa preocupação, tipo assim, eu vou colocar os Zabbix vai atrapalhar a operação do meu servidor, vai atrapalhar a operação do meu database, do meu roteador, da minha infra em geral, né? E o Zabbix, como ele é feito para ser muito leve, e você simplesmente não percebe que ele está monitorando. E o benefício maior é você poder ter o monitoramento feito dessa forma e olhar para a carinha dele, né, que a gente chama do front-end dele lá, e ver tudo que está acontecendo. Ver os alarmes, ver as informações de monitoramento, as métricas que a gente chama, o disparo das triggers. E o mais importante é você poder se antever aos problemas, conseguir identificar ou que um problema já aconteceu ou que ele pode estar prestes a acontecer e agir de forma a ou resolver isso de uma forma muito rápida, porque ele te ajuda a você identificar com exatidão qual é o seu problema, né? Ou identificar que você está prestes a ter um problema. Você pode agir, minimizar e ter aí ou não ter tempo de parada na sua infra, ou ter um tempo de parada aí o mínimo possível. Totalmente proativo. Totalmente proativo. E uma coisa interessante também é a capacidade de customização dos Zabbix. Você pode customizar os seus Zabbix para ele monitorar coisas que nativamente ele não tem o recurso nativo para monitorar aquilo. Você pode desenvolver componentes, scripts e configurar os Zabbix para ele utilizar aquele recurso que você configurou, e aquilo torna-se parte da estrutura de monitoramento, e você consegue
monitorar tudo que você precisa. Eu costumo dizer que os Zabbix, se alguma coisa que você quer monitorar, ele tem um endereço IP, você consegue monitorar ele com certeza. Eu normalmente eu não gosto muito de enveredar pelo caminho que eu vou enveredar agora, mas ao mesmo tempo a gente se sente atraído por esse tipo de generalização, né? Mas eu vejo, pelo menos, em vários exemplos aí, que o software livre ele parece que ele tem uma preocupação maior em ser mais compatível com mais coisas, ou seja, em realmente abstrair ao máximo possível conceitos para que ele seja o mais flexível e compatível possível, né? Eu tô falando bobagem, Lúcio, você enxerga isso também, que a solução comercial, ela geralmente ela está amarrada a mais uma coisa, que por sua vez está amarrada a mais uma coisa, e assim por diante, né? E geralmente a solução paga, ela segue... isso não é uma coisa geral, mas a maioria dos casos é assim. As soluções pagas que a gente conhece, elas seguem a metodologia do fabricante daquele software, e nem sempre aquele padrão é o padrão utilizado no mercado, por exemplo. Já o software livre, eles procuram sempre ver qual é o padrão no mercado, o padrão que foi definido, né? E fazer com que aquele software seja realmente de acordo com o padrão do mercado. Quais são os softwares proprietários que o Zabbix bate de frente em monitoramento? Tem uma ferramenta hoje muito usada, que é o New Relic. Tem uma ferramenta da IBM, que agora eu confesso que eu não estou lembrando o nome. Tem umas outras ferramentas também baseadas em software livre, que ele também bate de frente, tá? Que são boas também, tá? Mas pelos testes que eu fiz há uns tempos atrás, eu acabei ficando com os Zabbix, porque eu achei os Zabbix mais leve, né, em termos de impacto no monitoramento. Mas, assim, o mercado de monitoramento é um mercado bom. As ferramentas pagas são ferramentas que geralmente têm um custo muito alto, e o Zabbix ele veio aí e preencheu essa lacuna de necessidade de monitoramento com ferramenta baseada em software livre. Falando de outras ferramentas, né? Tem o Nagios também, o Cacti. O Nagios, o Cacti. Nagios, o Cacti. Tem alguma outra? Isso. O que diferencia os Zabbix dessas outras duas que são open source também? No caso, por exemplo, do Nagios e do Cacti, eles são um pouco limitados nos recursos de monitoramento em relação aos Zabbix. O Zabbix ele tem uma flexibilidade maior. Você pode, por exemplo, configurar os Zabbix para monitorar os seus equipamentos, a sua infra de TI, né, em períodos menores do que essas outras ferramentas, e ele faz muito bem, né? A configuração nessas ferramentas, geralmente, ela é feita na base de arquivos de configuração. O Zabbix ele tem uma interface web, que você tem ali uma facilidade muito grande em tanto visualizar o que está sendo monitorado, quanto configurar o que você quer que seja avisado, o que você quer ver na forma de gráficos, o que você quer ver na forma de mapas e tudo mais. Então, quer dizer, o Zabbix ele é uma ferramenta que ele está, em termos de recursos, assim, bem mais à frente do que essas outras que você falou. Eu lembro que quando a gente fazia os cursos pela Tempo Real de Zabbix, ele saía disparado também por causa da interface, né? Ele também é mais fácil de usar? O problema do Zabbix é como ele tem muito recurso, tá? Ele tem vários conceitos que precisam ser bem entendidos
antes da pessoa começar a trabalhar. Se ela começa a trabalhar e ela não tem um entendimento legal desses conceitos, que é o conceito de hosts, templates, itens, as triggers, os alertas, né? Se a pessoa não tem muito o conhecimento desses conceitos dos ABICs, o que para cada um serve, ela fica assim um pouco na dúvida, mas a partir do momento que ela aprende, tem o conhecimento desses conceitos, aí a coisa ela quebra-se aí um paradigma e o uso da ferramenta se torna-se muito fácil. É um troço bem interessante isso, porque geralmente você tem o oposto, né? Quanto mais genérica a ferramenta, mais complexa a interface, né? Então, eu acho bem interessante isso, essa preocupação que os caras tiveram com a parte visual mesmo, com a parte de você interfacear com o software, né? Então, só queria fazer o comentário. E é um recurso que eles vêm melhorando, a cada versão nova, eles vêm melhorando aí o front-end, vem colocando recursos novos, vem melhorando a parte visual dos gráficos, dos mapas, das telas e tudo mais. Então, você vê realmente que os desenvolvedores têm um compromisso de estar sempre lançando versão nova, com recursos novos, resolvendo os prováveis bugs que podem aparecer. Você vê realmente a empresa que desenvolve, ela tem um compromisso legal em desenvolver a ferramenta e em manter a ferramenta como software livre. E ela não tem, por exemplo, uma versão que não é software livre e uma versão que é software livre, que é o que o pessoal costuma chamar de Enterprise e Community. O Zabbix, ele tem uma versão só e ela é full para qualquer tipo de uso. Mas qual que é o cenário que você monitora com os Zabbix? Dá uma ideia para as pessoas saberem. Porque às vezes a gente está falando aqui que o Zabbix é legal, que é software livre, que não tem versão Enterprise, é só Community. E aí, às vezes, tem alguém que usa, de repente, uma ferramenta paga que é boa pra caramba, e o cara fala, pô, eles não devem fazer metade do que eu faço com a minha. Conta aí o que é que você faz. Isso. Posso começar contando uma história? Tá? Essa história, ela coloca um contexto muito legal. Como a gente tem uma área de atuação assim, bastante diversa, né? Sistemas, infra, databases, o que aconteceu? A gente notou que os clientes, a grande maioria das empresas, de pequeno porte, médio porte, geralmente o TI da empresa não está preocupado com backup, ou não está conferindo se o backup está sendo feito, não está preocupado com performance do servidor, e essas coisas acabaram vindo para a gente por demanda dos clientes. O cliente chegou, eu preciso de um bom backup, meu backup, quando eu preciso recuperar, não tem, o meu TI botou num pendrive, o pendrive pifou, ou alguém tirou o pendrive, esqueceu de botar de volta, ou quando botou de volta ele entrou com uma outra letra e a ferramenta não copiou, né? Foi quando a gente viu que os clientes tinham essas demandas, que eram demandas que eles não conseguiam resolver, e a gente viu uma possibilidade de entrar e de conseguir ajudar isso com os clientes. Em paralelo, tá, os nossos sistemas, utilizando os bancos de dados, tanto os proprietários quanto os open source, que aí no caso o Postgres, nós começamos a ter alguns problemas de performance que a gente tinha de dificuldade de identificar o que era. Tá? Foi quando nós começamos a juntar as demandas e identificamos, a gente precisa oferecer um backup para o cliente como um serviço, para o cliente não precisar se preocupar com backup, tá? Ele passar aquela preocupação para a gente. De outra forma, nós precisamos identificar e resolver com rapidez e até antes do cliente perceber os problemas de performance
de sistemas ou de bancos de dados, os problemas de performance ou inatividade ou perda de conexão dos servidores dele ou do roteador, seja lá o que for, né? Porque essas demandas chegavam para a gente. Então, a gente identificou que a gente precisava de um leque de serviços que a gente poderia fornecer para os clientes, tá? De forma que o cliente ficasse tranquilo e a gente pudesse garantir para ele, por exemplo, que o backup dele está sendo feito, que o backup dele não está corrompido, que realmente todas as informações que ele precisa estão dentro do backup, que o sistema dele não vai dar problema de performance, não vai ficar lento, que o servidor dele, se tiver, por exemplo, começando a dar um problema, que a gente vai identificar esse problema antes que esse problema seja impeditivo para ele trabalhar e consertar esse problema. Foi quando a gente reuniu os leques, as chances, definimos ferramentas que nós poderíamos utilizar para cada uma e escolhemos os ABICs como ponto central para monitorar todos esses serviços. Então, nossos ABICs hoje, no nossos clientes, ele monitora se os backups dos clientes estão sendo feitos, se estão feitos na hora que foram agendados, se não está corrompido, ou seja, os próprios ABICs fica sabendo do resultado do teste de uma mídia de backup, por exemplo. Os ABICs ficam sabendo do tamanho daquele backup. Você consegue ver o progresso do tamanho do arquivo. Inclusive, você pode colocar ele para alarmar, por exemplo, se o tamanho do seu backup em relação aos dias anteriores ficar muito pequeno. Vamos supor que a rotina de backup lá rodou e o arquivo de backup corrompeu de alguma forma e ficou menor, muito menor do que os backups dos dias anteriores. Os ABICs, ele pode detectar isso e te avisar pelas mídias de alarme dele para te dizer, o backup lá do cliente fulano de tal tem alguma coisa estranha, vai lá olhar, né? E isso traz muita tranquilidade, porque senão teria que ser um procedimento que você teria que ficar fazendo ali praticamente de forma manual, ficar conferindo o backup de cliente, se fez, se não fez, se está bom, se não está, né? E hoje está tudo automatizado, com os ABICs aí como ponto central, monitorando tudo isso. Ele também monitora a ferramenta de backup, se ela está rodando lá os processos ou não, monitora os nossos bancos de dados dos nossos clientes, todos eles, monitora a infraestrutura do cliente, inclusive para clientes que têm equipamentos de linha industrial, por exemplo, monitora utilizando o protocolo SNMP. E nós temos aí empresas, por exemplo, na área de distribuição de energia, aqui no Brasil, que tem aí todo o parque de transmissão de energia elétrica, todos os equipamentos de operação das linhas de transmissão, monitorados pelos ABICs que nós instalamos e mantemos para essa empresa. Cara, bacana demais isso, hein? Lúcio, ele faz isso tudo apenas em cima de software ou em cima de hardware também? Em cima de hardware também. Vamos supor que você tenha roteadores, impressora, switch de rede, qualquer equipamento desse de hardware que tenha suporte para um protocolo chamado SNMP, que é o Simple Network Management Protocol. Os ABICs, ele pode falar com esse equipamento, usando o protocolo SNMP, e recolher informações de funcionamento desse equipamento. E ele tem um recurso, por exemplo, que é o recurso da autodescoberta, que ele pode, por exemplo, no caso de um roteador, ele pode já fazer a descoberta de cada interface
que o roteador tem. Você não precisa ir lá nos Zabbix e configurar interface por interface. Você simplesmente chega para ele e diz, você vai monitorar esse dispositivo aqui por SNMP, versão tal, e de acordo com a versão você fornece lá a community, ou usuário e senha e criptografia. Ele suporta todas as versões de SNMP, e a partir do momento que você faz isso, o Zabbix consegue se conectar e falar com esse dispositivo, ele já faz todo o processo de descoberta e já sabe tudo que tem ali dentro. Já sabe quantas interfaces de rede tem, qual é o endereço, qual é o protocolo, se a interface está em pé ou se não está. Funciona assim muito bem. E a curva de aprendizagem? A curva de aprendizagem, ela cai num negócio que eu falei há pouco tempo. O Zabbix, ele tem uns conceitos que, a partir do momento que você entende esses conceitos, que é o conceito de... são os conceitos que eu pretendo falar na Confloss, eu pretendo falar de cada conceito, explicar direitinho, porque o bom entendimento desses conceitos, de cada parte do Zabbix, da função de cada pedacinho dele, a partir do momento que a pessoa tem um entendimento legal desses conceitos, a operação do Zabbix ela passa a ser muito simples, muito fácil de fazer. Tá? Então, a única dificuldade na curva de aprendizado é realmente entender que existem esses conceitos, tá? E depois que entender que esses conceitos existem, entender a função de cada um. Ele funciona só com Linux ou ele funciona com outros SOs também? Ele monitora, para monitoramento, ele pode monitorar Windows, Linux, FreeBSD, pode monitorar praticamente todos os tipos hoje existentes de sistemas operacionais e qualquer dispositivo que tenha protocolo SNMP, ele é capaz de monitorar. Entendi. Mas, para ele, o sistema operacional, para hospedar os Zabbix, aí tem que ser um Unix da vida, né? Ou um FreeBSD, ou um Linux, mas linha Unix da vida. Sem entregar muito ouro, o que você vai explicar no tutorial? Lembrando que o Lúcio, ele é um dos palestrantes da Confloss e a gente vai ter um tutorial na Confloss sobre Zabbix. O que você vai tratar nesse tutorial de 2 horas? Isso. Nós vamos começar com uma parte bem teórica, tá? Que é justamente mostrando esses conceitos dos Zabbix, como é que a ferramenta funciona, como ela, quais são, porque ela é toda dividida em pedaços, né? Tem o agente que pode funcionar lá no equipamento que você vai monitorar, tem a parte do banco de dados, que armazena as configurações e os dados que foram monitorados, tem o front-end e tem os binários os componentes dos Zabbix que a gente chama. Então, a gente vai mostrar cada um desses componentes, vamos entrar com a parte conceitual, mostrando como o Zabbix ele é todo conceituado, deixar o pessoal realmente bem à vontade nesse entendimento dos Zabbix, e depois vamos fazer aí um mão na massa, tá? Vamos instalar um Zabbix, vamos mostrar como se instala, como é que a gente consegue fazer a instalação, qual é o procedimento, a instalação do banco de dados, e depois vamos mostrar a parte de operação dos Zabbix, depois que ele já está instalado. E esse ano eu vou falar um pouco da parte que a gente chama de monitoramento preditivo, que são recursos dos Zabbix que você pode usar, que ele mais ou menos prevê para você o que pode acontecer no futuro e em quanto tempo aquilo pode acontecer, baseado em estatísticas de dados do passado. Ele vai verificar uma tendência e vai extrapolar essa tendência para o futuro e vai tentar fazer um monitoramento olhando para o seu futuro, para te avisar de um possível problema antes realmente que ele aconteça. Isso aí tem um pouco de inteligência artificial? Entra dentro disso?
Aprender com o que já... É, Aprender com o que já aconteceu. Não seria um IA, não. Não seria um IA, não. Ele faz uma interpolação matemática baseada em tendência do passado. Não é bem uma inteligência artificial, não. É uma coisa mais basicona mesmo. Porque toda essa parte de realmente monitoramento, ela é basicamente matemática, né, Lúcio? Sim. Eu costumo dizer que é matemática e lógica. Tráfego e sinal de on-off, né? Isso. Basicamente, tudo pode ser traduzido em números, né? Sim. E ele vai monitorar e vai pegar esses valores que ele está monitorando e vai comparar isso com fórmulas lógicas que nós podemos definir, que são as triggers, né? E de acordo com que o resultado dessa trigger pode ser disparado um alarme ou não. E o interessante, por exemplo, que até o disparo dos alarmes podem ser customizados. Hoje a gente pode disparar um alarme para os operadores dos ABICs, pode ser disparado por WhatsApp, pelo Telegram. Para quem usa, por exemplo, o Slack, pode receber um alarme lá dentro de um grupo do Slack, ou uma pessoa em particular receber uma mensagem dos ABICs. Ele se integra aí, pode abrir, por exemplo, um chamado numa ferramenta de controle de manutenção. Ele é bem flexível, ele é bem customizável. Nas avaliações que a gente fez, na minha opinião, foi aí a ferramenta que mais facilitou aí nessa parte. Isso aí é um troço que eu acho muito, muito bacana, cara. Porque o software livre ele sempre enfrenta uma certa resistência, pelo menos inicial, né? Tanto quando a gente fala de software livre para o usuário final, quando a gente fala de software livre para o cliente, que é uma empresa, que é o cara que está habituado a usar Oracle, o cara está habituado a usar as soluções top, né, digamos assim, né? E eu acho muito bacana, porque um dos argumentos que eu já vi muito nesse nosso mercado é que o software livre ele não teria sofisticação, né? Ele seria uma coisa muito nerd, muito bruta, sem a parte sofisticada, né? O Lúcio está rindo, então ele já deve ter ouvido, se não a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Então, eu acho muito bacana, cara, quando você fala desse negócio, dessa parte de previsão, de análise e de previsão do que pode dar errado, porque é o passo seguinte, né? E o software livre já deu, né? Ele já dá esse passo, né? Então, cara, muito bacana. Muito uma ferramenta muito boa mesmo. Muito boa. Consegue salvar a gente aí no dia a dia. É como se você tivesse uma pessoa trabalhando para você e você fica ali tranquilo, você sabe que aquela pessoa vai te avisar por N formas diferentes, né? Pode mandar um SMS, um Telegram, um Slack, né? De qualquer coisa que você precise ficar sabendo. Costumo dizer que você fica sabendo de um problema, ou na hora que ele acontece, ou antes dele acontecer, dentro de um período que você pode determinar. Lúcio, vamos falar um pouquinho do Postgres agora? Vamos. Então, vamos lá. O Postgres é mais indicado para ser monitorado como banco de dados pelos ABICs? Conta um pouco do Postgres, você tem bastante experiência sobre isso também. Você está dizendo para os ABICs monitorar o Postgres? Isso, ou para os ABICs utilizar o Postgres como banco de dados dele? Eu tava falando da primeira versão, mas você pode falar as duas opções. Agora você pode responder as duas. Então vamos falar da primeira, tá? O Postgres, como ele é na minha opinião, hoje é o melhor banco de dados objeto relacional baseado em software livre, ele hoje é capaz e é utilizado por grandes empresas, e eu posso falar aqui várias empresas que usam Postgres, empresas grandes, famosas,
tá? Com terabytes de dados, e esses Postgres, eles precisam realmente de um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Identificando problemas, gargalos, erros em consultas, se está replicando ou não, se tiver com lag na replicação, quanto é que está o lag. Então, o Zabbix hoje ele é capaz de monitorar 100% dos recursos de um Postgres, é uma coisa que a gente faz muito também. E em caso de problema, o Zabbix já dispara uma trigger, já alerta a gente. Então, eu costumo dizer assim que é um casamento muito bom. Tá? E é um casamento tão bom que o Zabbix também suporta o Postgres como banco de dados próprio, digamos assim. Porque tudo que é feito no Zabbix, o que ele vai monitorar e os dados que ele está monitorando são armazenados num banco de dados próprio do Zabbix, que aí pode ser um MySQL, pode ser um PostgreSQL, e pode ser até um banco de dados proprietário, né? Eu, particularmente, prefiro usar o Postgres, até por conhecimento e também pelos recursos que ele tem para dar performance em bancos de dados aí com grande tamanho. Mais uma vez, puxando esse lado, porque eu acho que é muito bacana, porque nós, né, Lúcio, que somos jovens, a gente acompanhou o software livre, né? Essa evolução do próprio software livre, digamos assim, no nosso mercado, né? Então, eu ia comentar, por exemplo, antes, que antigamente não havia muita preocupação do software livre com a parte visual, né? Porque o software livre ele não mirava ainda, ou não mirava muito ainda, o usuário final, né? O cara que senta na frente da máquina e que não tem todo o conhecimento técnico, né? E uma outra coisa que eu acho muito bacana que mudou, que é aí que envolve o Postgres, é a flexibilidade também, eu acho, né? O software livre, de uma certa maneira, ele nasceu um pouco duro, né? Um pouco, não, tem que ser assim ou nem pensar, né? Tá? Isso. E hoje, cara, eu acho muito bacana, porque eu vejo o Postgres, por exemplo, colocando coluna JSON à disposição para o pessoal usar, que o pessoal acha que não, que é um troço muito moderninho e que, portanto, um software livre jamais seguiria por esse caminho, né? Ou seria muito lento para realmente adotar, né? E o Postgres foi lá e implementou, e se não me engano, e desculpa, eu me emociono com o Postgres, porque eu gosto da então já estou tagarelando, né? Mas se eu não me engano, o Postgres chegou numa implementação estável disso antes do próprio MySQL, né? Então, eu vou, pegando um gancho do que você falou, uma das reclamações que a gente ouve, software livre, por exemplo, as pessoas falando, eu não tenho uma boa fonte de consulta, é difícil, a gente não sabe como funciona, e uma das coisas que eu acabei não falando anteriormente, e agora você me lembrou, são dos manuais, tanto do Zabbix quanto do Postgres. São manuais excelentes, mantidos de forma completamente gratuita, estão lá disponíveis na web para você consultar, ler, tirar dúvida. Então, isso também abriu um leque de utilização muito grande. E, voltando a falar do Postgres, ele hoje está sendo largamente utilizado por muitas startups, e os provedores de cloud estão
incentivando muito, estão recomendando muito o uso do Postgres, porque ele, apesar de ser baseado em software livre e ter uma licença de uso completamente aberta, ele possui recursos que os bancos de dados proprietários possuem. Por exemplo, o Postgres ele possui particionamento de tabelas, como é feito no Oracle. Em relação a NoSQL, a dados no formato documento que você falou, você pode armazenar, ele tem um tipo de dado, aliás, agora são 2 tipos de dados, que é o JSON e o JSONB, que é o JSON normal e o JSON binário, sendo que o JSON binário, ele te dá um recurso de você criar o que se chama de índice multivalorado. E com isso você consegue criar índices nessas colunas e depois você consegue, nas suas consultas, fazer busca por chave e valor dentro do teu JSON. Com uma performance muito boa, porque não é busca com like, não é busca textual, você não vai ficar sabendo, não vai precisar fazer substring, você vai criar um índice na sua coluna lá, e esse índice ele vai ser todo baseado em chave-valor. Então, você consegue recuperar dados das suas tabelas, mesmo que ela seja grande e que tenha o formato índice, você consegue recuperar esses valores com muita performance. E funciona muito bem. Bacana demais. Galvão, eu acho que agora a gente vai arrebentar a boca do balão, hein? O cara tá dando uma aula pra gente aqui sobre monitoramento de redes com Zabbix, o casamento perfeito com Postgres. Lúcio, a gente tem que... tanta coisa para falar de Postgres. A gente tem que falar tanta coisa, aqui, mas não dá tempo. Até eu sempre digo pro Lúcio, quando a gente faz os eventos e ele vem tudo, né, realmente prestigiar e tudo, eu sempre digo para ele, Lúcio, uma hora dessas nós vamos sentar em uma mesa de bar e vamos conversar sobre Postgres, nós vamos levar horas falando, e a gente nunca faz isso, né? Porque nunca tem tempo. Né, Lúcio? Então nós vemos que descontamos aqui um pouquinho. Isso. Lúcio, a gente está chegando aqui no momento final do nosso bate-papo. Você vai fazer um curso de Postgres, um tutorial de Postgres também. Isso. O que você vai falar de Postgres na Confloss? Uma das coisas, a gente vai fazer também, no mesmo modelo que nós vamos fazer com os Zabbix, vamos fazer uma entrada conceitual, uma parte teórica. Eu gosto muito de sempre colocar uma teoria antes, que essa teoria ela vai conceituar muita coisa que a gente vai falar depois. E a hora que a gente vier falando e mostrando o que a gente precisa, toda essa teoria, essa parte conceitual que a gente falou, ela vai melhorar o entendimento do pessoal. E aí a gente vai mostrar esses recursos, vamos mostrar também como o Postgres ele pode, para o lado do desenvolvedor, ele pode melhorar a vida do desenvolvedor. Muita coisa que o desenvolvedor hoje faz na aplicação e tem muita dificuldade em fazer na aplicação, ele pode fazer no lado do banco de dados, codificando menos. E vamos falar também de alguns recursos da parte de infra, que para manutenção de performance. O que pode acontecer, configurações, e o Postgres ele tem algumas coisas assim que tem uma má fama, né? E uma das coisas que não é muito famosa no Postgres, eu não digo nem muito famosa, ele tem uma fama ruim, que é um componente do Postgres chamado AutoVacuum. Seria o vacuum e o AutoVacuum, né? As pessoas têm... A gente vê aí, em muitos casos, as pessoas chegam a ter... Tem gente que assim, quando você fala, a pessoa chega a dar aquele frio na barriga, né?
E aí a gente pretende mostrar como ele funciona, para que ele funciona, qual é a função dele e como se configura. Desmistificar. Para desmistificar isso. Tá? Porque as pessoas costumam dizer, eu geralmente quando faço palestra de Postgres, eu costumo iniciar a palestra falando das coisas boas, né? E costumo dizer também as coisas não boas. E aí a primeira coisa não boa que eu digo é configurações padrão. Aí quando eu falo configurações padrão, as pessoas me olham assim, como assim? Eu falo, configuração padrão no Postgres não é boa para banco grande. Para banco pequeno, ela funciona bem. Quando o seu banco cresce, se as configurações são default, você vai ter problema de performance. Legal. Então, é uma coisa ruim. Tá? Como o time de desenvolvimento do Postgres, ele entende que o Postgres ele tem que funcionar desde um... Vamos aqui bem para o passado. Desde um x86, do PC XT x86, até uma Blade de uma multinacional, por exemplo, ou de uma Petrobras da vida, seja o que for, né, eles colocam os valores de parâmetro de configuração da instância bem pobres como padrão. E eles entendem que quem está trabalhando com Postgres tem que saber para que serve cada parâmetro daquele e ajustar cada parâmetro conforme a sua instância. Tem que estudar. Então, as configurações... tem que estudar. E no manual tem tudo lá, explicando cada parâmetro, para que serve, qual é a função. Né? Não tem justificativo. A pessoa fala, mas eu não sei. Está lá no manual, o manual é muito completo. Né? Então, eles dizem assim, a pessoa tem que fazer. Os provedores de cloud, por exemplo, que já têm entendimento, já entregam, na maioria das vezes, lá a instância, com a grande maioria dos valores tunados, né? Então, a necessidade é muito menor, tá? Mas para quem, por exemplo, usa em on-premise ou, por exemplo, não usa uma instância... não usa uma instância como serviço, que a gente diz, acaba deixando com valores default, por desconhecimento, e conforme a sua base começa a crescer, tem, com certeza, aí problemas de performance. Eu uso muito a documentação do Postgres, então eu vi isso mudar com um sorriso no rosto, né? Ela melhorar, e hoje ela está realmente top, né? E ela hoje está até mesmo em aplicativos como o Zil, por exemplo, que são aqueles aplicativos que baixam documentação, né? Para que você tenha offline quando precisar. Então, de novo, é mais um mito de software livre que cai, né? Que não é realmente que é difícil de você entender, ou que é difícil de você ler, ou que não é explicado de forma clara, né? Cara, a documentação de Postgres é nota 10 mesmo. Fabulosa, fabulosa. E eles disponibilizam em formato PDF também, se você quiser. Exatamente. Eu geralmente tenho lá o PDF. Se eu ficar sem internet e precisar consultar, por exemplo, eu vou lá no meu PDF, que está armazenado lá no meu disco, e consulto. Isso aí. Lúcio, além da documentação oficial, você tem alguma dica de leitura? Tanto para Postgres quanto para Zabbix? Tem alguns cursos... deixa eu falar do curso depois. Tem alguns livros aí disponíveis, que são, assim, nível básico e intermediário. Todos eles que eu vejo são níveis básicos e intermediários. Nenhum deles fala de coisas, que, por exemplo, a mais que não existam no manual. Tudo que esses livros falam, todos eles que eu já vi, que eu já li, né, todos eles falam de informações que estão lá no manual. Mais resumida, né, mais a mesma coisa. Tem os cursos da Tempo Real, que são muito bons. Legal. Né? Vamos esperar passar essa pandemia aí para a gente voltar a fazer presencial. Isso. E uma coisa muito importante para quem aí está nos assistindo, gente.
comparecer e participar dos eventos do software livre é muito bom, tá? Eu mesmo, como palestrante, não tem um evento que eu não participe que eu não aprenda alguma coisa. De outras coisas, ou até estudando para poder disponibilizar alguma coisa na palestra. Sempre é um aprendizado. Participar de eventos assim técnicos, de software livre, principalmente, sempre é um aprendizado muito legal. Então, gente, vamos lá, vamos participar, tá? E melhorar aí o nosso conhecimento cada vez mais. O Lúcio estava realmente falando aí, e eu acho que é super importante. Eu sempre digo, né, cara, que evento é uma das coisas mais top que o nosso mercado tem, né? Em termos do que você ganha realmente comparecendo e de uma forma geralmente muito positiva, porque você está entre os seus pares, né? Então, muitas vezes o pessoal de TI tem aí eu tive que explicar alguma coisa para o cara que é de outra área lá, foi complicado, ou eu tive que dizer para os meus pais o que eu fazia, explicar para eles, né? Aquele tipo de coisa, e no evento você está entre os seus pares, né? Todos falando mais ou menos o mesmo idioma e mais ou menos o mesmo nível, né? de profundidade, digamos assim. E uma última coisa que eu só queria dizer também é que eu acho muito bacana que evento, muitas vezes você aprende alguma coisa por acidente. Você nem queria ver sobre isso no evento, mas você acaba pescando alguma coisa, né? Por pura coincidência, assim, e é um troço que você ajuda você depois. Né? Tá? Então, de tudo isso, pessoas, eu queria convidar a todos e a todas para virem assistir ao Lúcio e a todos os outros e outros palestrantes que nós teremos na segunda edição da Confloss, a conferência de Free, Libre e Open Source Software, que vai acontecer de 19 a 22 de agosto, esse ano ainda 100% online. Tá? Então, pelo menos você economiza em passagem aérea, você economiza em hotel para comparecer no ano que vem. E aí nós estamos torcendo para que a gente consiga fazer os dias presenciais aí, para que a gente possa se encontrar. Com certeza. Então confloss.com.br, não perca, nós estamos gravando isso no dia 20 de julho, vocês vão estar assistindo isso mais tarde já, e, portanto, corra e garanta a sua inscrição, porque o evento vai estar nota 10. A gente promete para vocês que vocês não vão sair decepcionados e decepcionadas. Beleza? Legal. Lúcio, alguma coisa que a gente devia ter te perguntado e a gente não perguntou? Fala agora, abra o seu coração. Não, gente, é isso mesmo. Tá? O melhor está guardado. O melhor está guardado no evento. Tá? É mostrar para a galera que vai participar que eles podem tomar a decisão de qual ferramenta vão utilizar para monitoramento e de qual database vão usar, baseado em informações técnicas, legais, e que eles vão ter um entendimento básico para tomar essa decisão. Eles não vão tomar a decisão porque o fulano usa, o Beltrano usa, porque o mercado usa, porque... Né? Eles vão tomar a decisão porque eles vão saber como funciona, qual é o recurso, o que faz, o que não faz, e os conceitos. Estou guardando todo mundo. E se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos sentar naquela mesa de bar lá e vamos tomar aquela cerveja e vamos comemorar, se Deus quiser. Isso aí. E temos que fazer um outro churrasco lá na Vinícola Estopassola, hein, que é um dos nossos grandes parceiros. Nossa, tem me dado. Saudade Legal. enorme. Um abraço aí pro Ari. Senhores, obrigado. Lúcio, muito obrigado e até uma próxima. Galvão, um abraço. Estou encerrando aqui. Lúcio, Abraço, obrigadão, cara. Abração, Ari. Sempre show de bola.